Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Juliano, professor de arte de vocês. Hoje a gente vai ter uma aula bem bacana sobre o cinema expressionista. Então, os objetivos da aula: breve introdução sobre fotografia, conceituar o cinema expressionista através do seu contexto histórico, suas características e principais filmes e diretores. Então, o cinema expressionista está muito ligado com a arte expressionista, que a gente viu na aula passada. O expressionismo alemão é o estilo que retrata as emoções por meio da distorção da forma e cor. Então, o cinema é ligado ao movimento expressionista. E como todos os filmes de sua época, os filmes eram em preto e branco e eram mudos. Mas por que esses filmes eram mudos? Eu vou dar uma introdução bem rápida para vocês entenderem, falando um pouquinho da história da fotografia. A primeira fotografia que existiu no mundo foi em 1826, um cientista chamado Niepce fez baseado em alguns conceitos científicos. Primeiro, baseado no funcionamento do olho humano, nós não enxergamos os objetos, a gente enxerga as cores, a luz que bate nos objetos e reflete no nosso olho. E ele é refletido, sempre invertido e de ponta cabeça. E o nosso cérebro transforma essa informação como a gente vê normalmente. Além disso, um conceito de câmera obscura: se você pegar uma caixa totalmente escura e fizer só um buraquinho nela, ela vai refletir o que está do lado de fora. Também, ao contrário, invertido de ponta cabeça. Porque cada foco de luz vai bater e vai refletir do outro lado. Esse conceito de câmera obscura existe há muito tempo. Na época do Leonardo da Vinci, 1500, existem anotações sobre a câmera obscura. E alguns artistas tiveram a ideia de fazer uma câmera bem grande e copiar o que está do lado de fora dentro dessa caixa escura. Como era invertido e ao contrário, alguns artistas deixaram um papel transparente aqui que você podia ficar dentro e você não precisava inverter todo o desenho. Era só virar ele do outro lado que ficava correto. Trabalhava a distorção. Mas, lógico, uma coisa muito desconfortável. Alguns anos depois foi inventada uma câmera portátil, que era muito mais fácil, não precisava entrar dentro da câmera obscura. E aqui está a primeira foto de 1826, baseada nesse conceito. Niepce ele deixou a câmera que ele criou na janela do apartamento dele. Então é uma foto da rua. Levou 8 horas para ficar pronto, que ele usou uma chapa de metal para sensibilizar a imagem. Dá para ver que não é uma imagem tão boa assim. E levou 8 horas para ficar pronto. A luz tinha que queimar o metal. Baseado nesses conceitos, em tudo aquilo que eu falei antes também, um outro cientista chamado Daguerre, ele conseguiu fazer um processo muito mais rápido. Com 30 minutos de exposição, ele conseguiu esse resultado. O que ele conseguiu fazer, ele usou uma chapa de prata no lugar da de metal, sensibilizada com iodo de prata, que virou iodeto de prata. Então, ele queimava muito mais rápido e a imagem ficava pronta muito mais rápida. O Niepce ele criou a primeira câmera fotográfica comercializada do mundo, só que essa câmera tinha diversos problemas. Ela só tirava uma foto de cada vez e você não podia tirar mais de uma cópia dessa foto. Ela tinha uma única cópia. E tinha todo o problema também. Você tinha que abrir ela num lugar escuro, colocar a prata que você ia sensibilizar, a chapa que você ia sensibilizar, tirava a foto, tinha que voltar numa câmera escura, abrir, tirar e fazer o processo de revelação. Então era muito complexo. Mas foi a primeira câmera comercializada do mundo. Ele falava na propaganda que era uma experiência única. Como só tirava uma foto de cada vez, era assim que ele fazia. Como ele inventou a câmera, né? A primeira selfie do mundo provavelmente foi uma foto dele mesmo. Esse é o Daguerre. Alguns anos depois, o Talbot teve uma ideia muito boa, que é o negativo fotográfico. Aqui está a câmera dele também, ele tirou a tampa da lente, tirou uma foto em frente ao espelho. E a grande sacada dele foi fazer o negativo da fotografia. E a partir do negativo você conseguia tirar várias cópias, diferente da câmera anterior. Mas em 1888,
a empresa Kodak conseguiu fazer a primeira câmera realmente comercializada de processo mais simples como a gente conhece hoje, as câmeras com o negativo. Eles tinham um slogan: você aperta o botão, nós fazemos o resto. Era uma câmera bem simples, vocês podem ver. Tinha um negativo de rolo que você tirava a foto, girava, clicava, tirava uma foto, conseguia tirar várias fotos. Câmeras com 12, até com 100 fotos tinha algumas câmeras. E eles vendiam muito barato essas câmeras. Eles ganhavam dinheiro na hora de revelar, que só eles revelavam as fotos, então você comprava aquela câmera baratinho, tirava as fotos, aí você tinha que mandar para a Kodak fazia o processo de revelação, colocava um filme novo e mandava para você a câmera com o filme novo e as fotos que você tirou. Então, aqui é uma das câmeras dessa época. A invenção do flash ajudou bastante também a ficar as fotos instantâneas. E até chegar nesse modelo que usava o rolo fotográfico dentro dos filmes. Já é uma coisa antiga, né? A gente usa mais a câmera digital. Mas esse tipo de negativo, esse formato aqui, as imagens, os enquadramentos e esses buraquinhos, foi usado para o desenvolvimento da câmera filmadora de cinema. Então, ó, o rolo de filme é muito parecido com o rolo da película fotográfica. E os filmes, até pouco tempo atrás, eram comercializados assim. Você ia no cinema, era esse rolo de filme que ia passar, ele ia colocar nas máquinas que faziam as imagens. Alguns filmes tinham vários rolos, um filme com muito mais tempo. Então, vamos ao primeiro teste de hoje. Com relação à fotografia, que invenção foi muito importante para a criação do cinema? Alternativa A, negativos em acetato, rolo. Ou B, criação das fotos coloridas. Vamos lá? Então, gente, qual invenção foi muito importante para o cinema? Negativos em acetato, os rolos. Como a gente acabou de falar, foi bem importante para o desenvolvimento do cinema. Então, só uma revisãozinha aqui do que a gente viu. Em 1826 foi feita a primeira foto do Niepce. O negativo da Kodak foi inventado em 1888. E olha como o tempo foi bem curto. A primeira projeção de filme foi entre 1896. Foi só inventar o negativo que, alguns anos depois, já foi inventada a câmera filmadora dos irmãos Lumière. E o primeiro filme falado com som foi em 1927, chamado Cantor de Jazz. Assim, estão vendo, já devem ter visto a claquete, né? Essa imagem aqui, que normalmente nos filmes eles batem. Por que existe a claquete? Como eu falei, antes o cinema era mudo. Só que eles tinham meios de gravar a imagem e meios de gravar o som. Então foi muito simples juntar esses dois. Depois que eles tiveram a sacada, a câmera filmadora ia captar só a imagem e eles tinham outros meios de gravar o som. Então a claquete tinha uma função bem importante. Aqui vinha escrito o número da cena, o número da tomada, e a pessoa falava cena 1, tomada 1, e batia a claquete. Aí na hora da edição a pessoa ouvia a descrição da cena, e na hora que batia, eles escutavam o som da batida e o movimento da batida. Aí eles casavam o som e a imagem junto. Por isso que é bem importante a claquete no começo. Hoje em dia já não é mais tão importante assim, mas é importante ressaltar. Então, voltando sobre o cinema expressionista, ele aconteceu na Alemanha e seu auge foi nos anos 20, 1920 até o final de 1920.
primeiro filme foi O Gabinete do Dr. Caligari, do Robert Weiner. As principais características. Ele tinha sempre temas sombrios, de suspense policial e mistério em um ambiente urbano. Propositalmente, os filmes eram numa atmosfera mais escura, tenebrosa, eles exageravam bastante nos contrastes. Personagens bizarros e assustadores, uma distorção da imagem devido ao excesso de dramaticidade, tanto na atuação quanto na maquiagem, e cenografia fantástica de recriação do mundo, recriação do imaginário humano. Então era tudo muito exagerado, tudo muito até falso, a gente pode dizer, mas era a intenção deles. E eles juntaram duas coisas que estavam acontecendo nessa época. A arte impressionista, as pinturas expressionistas e o teatro expressionista. Então esse exagero da dramaticidade vem por causa do teatro expressionista, que foi bem importante também. Lembrar que essa época, eles tinham acabado de sair da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi muito prejudicada, a distribuição dos filmes na Alemanha tinha sido prejudicada, então eles viram uma alternativa de fazer seus próprios filmes. E juntou isso ao expressionismo e acabou fazendo muito sucesso na Alemanha e no resto do mundo também. O público gostou muito desses filmes. Aqui é um resuminho dos principais filmes. Em 1920 também teve Golem. O diretor Nurmai, ele fez vários filmes. Nosferatu, em 1922, A Última Gargalhada, em 1924 e Fausto, em 1926. Fritz Lang, um diretor muito importante, ele fez diversos filmes. A gente vai falar bastante sobre o Metrópolis, de 1926, é o último filme que a gente vai falar na aula. Outros diretores fizeram O Gabinete das Figuras de Cera. A gente vai falar um pouquinho sobre O Homem que Ri também. Estudante de Praga, de 1926. Então, a gente falou um pouquinho das características do cinema. Vamos ver se vocês aprenderam. Um quiz agora. Quais características abaixo não se aplicam ao cinema expressionista? Não é a correta. Qual delas não é a correta? A. Temas sombrios. B. Maquiagem e expressões exageradas. C. Cenários distorcidos. Ou D. Preocupação em retratar a realidade. Qual dessas é a alternativa falsa? Vamos lá? Então, gente, qual característica não se aplica ao expressionismo, cinema expressionismo? Alternativa D, preocupação em retratar a realidade. Como a gente falou, era tudo totalmente contrário da realidade. Eles queriam fazer tudo muito artificial, muito diferente. Então, o primeiro filme do cinema expressionista que marcou muito o cinema expressionista é O Gabinete do Dr. Caligari, do Robert Weiner. Dá para ver pelo cartaz já que é um filme bem diferente. Então, como eu tinha falado também, é o começo do cinema. Tudo que se fazia antes era uma coisa mais documentário, não tinha os gêneros do cinema ainda. O Georges Méliès, ele fez os primeiros filmes de ficção. Ele era um mágico que usou o cinema como uma ferramenta e ele fez vários truques de cena usando as câmeras, os efeitos de câmera. Dele A Viagem à Lua, de 1905. Mas esse, na verdade, vai marcar o cinema de ficção. É um dos primeiros filmes de ficção. Então, como que é a história desse filme? Olha que eu falei dos cenários.
os cenários eram construídos, tudo muito artificial, não parece uma rua de verdade, né? E vai unir a pintura expressionista, o teatro expressionista, o exagero nas expressões. Olha só, essa maquiagem carregada, as expressões bem exageradas, que era comum nessa época, porque os atores de cinema eram os atores de teatro. Então, no teatro você tem que exagerar muito. Então, nessa época, o cinema era bem exagerado as expressões. Então, a história conta a história dessa pessoa, desse personagem. Ele era um artista de circo que ele encontrou... Esse outro era um sonâmbulo, que ele fazia um truque com esse sonâmbulo. Ele podia controlar esse sonâmbulo enquanto ele estava dormindo. Então, ele fazia o truque de circo, mas ele começou a usar esse sonâmbulo para coisas próprias. Ele pedia para ele roubar coisas, e no final ele acabou matando uma pessoa. Olha só, olha a expressão dos personagens, e olha quando eu trocar a imagem, olha, eles encontraram aquela menina, olha o susto que ela levou. Então, assim, à noite, depois do circo, ele treinava ele para fazer as coisas para benefício próprio. E ó, a mulher fugindo dele, encontrou o cartaz do circo. Olha os cenários todos fantásticos, bem diferentes da realidade. Tudo muito sombrio também. Eles aproveitavam que o filme era preto e branco e capricharam nesse contraste. Ó, ele conseguiu pegar a mulher, está levando a mulher. O cenário totalmente fora da realidade, né? Que era a intenção deles. E aqui a polícia descobre e vai prender o responsável. E olha a cara de inocente do velhinho ali. Ele jogou toda a culpa no sonâmbulo. Então, isso é uma coisa que o filme vai discutir. Quem que é o culpado disso? É o sonâmbulo ou é o que controlava ele? No filme, quem foi culpado foi o sonâmbulo, ele que matou, ele que tocou, ele que fez tudo. Mas a gente sabe que quem era o verdadeiro responsável é o mágico. Esse filme ele queria falar contra quebrar contra a ideia de autoridade, de seguir ordens, de seguir um padrão do que existia. Mas ele fez um final. O final, tudo isso era um sonho que se passou por uma pessoa que estava internada num sanatório. Então parece que é uma coisa, mas eles resolveram pegar mais leve, assim, para não ficar muito pesado. Mas mesmo assim, independente disso, é um filme bem importante. Inspirou muitos cineastas depois. E o segundo filme do cinema expressionista alemão é Nosferatu, do Nurmai. Ele vai fazer uma história de um vampiro que é muito parecido com o Drácula. Muito parecido mesmo. Na verdade, ele pegou a ideia do livro do Drácula e mudou umas coisinhas para ficar diferente, mudou o nome, mudou um pouco a história, mas ele foi processado. O Bram Stoker já tinha morrido, mas a esposa dele processou o Nurmai e ganhou, porque foi um plágio. O primeiro plágio do cinema é esse filme. Mas, independente disso, também vai pegar todos os exageros da expressão, da maquiagem, o contraste de claro e escuro. E é basicamente uma história de um vampiro que tem muitos efeitos bem bacanas. Aqui é ele levantando do caixão, ele levanta, fica em pé, reto. É uma história bem clássica. Essa cena, não aparece o personagem, só aparece a sombra dele subindo a escada. É bem assustador, bem bacana. E aqui quando ele morre no final do filme. Então, vamos para mais um teste. Qual foi o primeiro filme do cinema expressionista alemão? Alternativa A, Gabinete do Dr. Caligari. Ou alternativa B, Nosferatu. Vamos lá?
Então, gente, pensaram? Qual foi o primeiro filme do cinema do expressionismo alemão? Alternativa correta, alternativa A, O Gabinete do Dr. Caligari foi o primeiro filme, Nosferatu foi o segundo. Só um complemento aqui do que eu falei. Os filmes, nessa época, eles tinham as legendas. Como o filme era mudo, não era falado, ele tinha as legendas explicando o que estava acontecendo. Os expressionistas, eles não gostavam de usar legenda. Eles gostavam de deixar o filme meio inacabado, com algumas coisas para a pessoa pensar o que aconteceu, a pessoa que vai pensar o que aconteceu. Eles não davam tudo mastigadinho, mas era uma ferramenta da época que eles tinham que usar as legendas, mas usavam uma legenda bem diferente. As letras meio tortas, umas figuras, uns desenhos, as legendas eram bem bacanas, uma coisa mais artística mesmo. Então, vamos lá analisando obras. Falamos até o momento sobre 2 filmes do cinema expressionista, O Gabinete do Dr. Caligari e Nosferatu. Escolha um deles e faça um desenho de uma imagem que represente esse filme para você. Que imagem você achou do que eu contei do filme, que representa bem esse filme? Vamos registrar isso num desenho. Vamos lá?
Então, gente, é bacana você pensar, principalmente em arte, nessa parte mais prática da arte, dessa parte de desenho. Então, legal, vocês devem ter imaginado várias imagens para representar esses dois filmes. Continuando, um filme que marcou também o cinema expressionista, A Última Gargalhada, de 1924, do diretor Nurmai. Esse filme ele vai usar bastante a fotografia do filme, fazer uma fotografia bem diferente. É um personagem que ele é bom e ele é mau, e ele tem umas visões do inferno, uns delírios. Então, o mesmo ator consegue fazer coisas incríveis. Ele faz o bom e faz o mal junto. E ele ficou bem famoso com esse filme, tão famoso que ele foi para Hollywood. Em 1926, ele foi filmar nos Estados Unidos, fazer cinema nos Estados Unidos. Em 1927, o primeiro filme dele, chamado Aurora, ganhou uma premiação no primeiro Oscar que existiu. Ganhou uma premiação, de tão importante que esse diretor foi. O Homem que Ri, de 1928, de Paul Leni, vai contar a história desse personagem que, quando ele era criança, ele foi condenado por um crime que o pai dele cometeu. Ele foi feita uma cirurgia que deformou o rosto dele, que ele ficou com um sorriso fixo no rosto o tempo todo. Ele foi condenado a ficar com esse sorriso no rosto o tempo todo. Nem era o crime dele, era o crime do pai. E vai contar a história desse personagem que ele nunca consegue... Está sempre com essa... Mesmo triste, ele está com essa cara. E não lembra muito um personagem dos quadrinhos? Isso foi feito antes do Batman. E provavelmente teve uma inspiração. Até o cabelo, a cor da pele, lembra bastante, né? Vamos lá fazer um exercício aqui agora. Resumidamente, escreva as principais características do cinema do expressionismo alemão. Vamos lá? Um resuminho. Caprichem.
Então, pessoal, continuando, a gente vai falar agora do filme Metrópolis, do Fritz Lang, de 1926. Esse, na minha opinião, é um dos melhores filmes do expressionismo alemão. Essa história vai contar a história de uma cidade futurista. Foi gasto muito dinheiro com esse filme, feito cenários gigantescos, muitos figurantes, cenários pintados também, como esse aqui, uma parte construída, uma parte pintada. Uma cidade megalomaníaca, gigantesca. Só que tinha um problema social, né, nesse filme. Os ricos ficavam lá todos bonitinhos, nos seus lugares todos espaçosos, grandes. E os pobres, eles trabalhavam como operário em condições miseráveis, trabalho muito pesado, muito forte. Olha, só por essa cena já dá para ver a tristeza deles, né, essa fila. E era um trabalho muito puxado. E tinha sempre alguém que tinha que mexer, parece um relógio isso daqui, ele tinha que ficar mexendo o tempo todo para não... Isso que controlava a fábrica, ele não podia parar um segundo. E nesse mundo tinha uma pessoa que era como se fosse uma líder dos operários, das pessoas, um líder lá que todo mundo gostava dela. Então ela vai aparecer bastante no filme, tem um destaque bem grande no filme. E os cientistas e os ricos da época resolvem clonar ela dentro de um robô. Então, tem todo o experimento científico, fantasioso, claro, né, nada real, e ela vai parar dentro desse robô. Aí a ideia dos ricos e do cientista foi que era para controlar os operários. Olha que aquela dramaticidade, aquele exagero da encenação. A cara do cientista está muito boa aí, né? E no meio de toda essa história, o filho do patrão, lá do cara mais rico, ele resolve ver como é que é a fábrica. Ele ficou curioso para ver. E ele chega lá todo arrumadinho e vê os operários trabalhando, vê todas aquelas condições absurdas. E, num dado momento, ele desmaia. O operário desmaia de tanto esforço que ele faz. E ele chama as pessoas e ninguém vem para ajudar ele. Ele acaba controlando a máquina por um tempo, porque está acontecendo uma revolta ali. O povo viu a líder deles transformada num robô, ao invés deles ficarem mais tranquilos, eles ficaram mais nervosos. Eles foram lá, fizeram uma revolta muito grande, que acabou terminando na fábrica sendo explodida. Eles se revoltaram mesmo, foi uma revolta. E o filme é cheio É o primeiro filme de ficção científica, realmente, cheio de imagens marcantes, bem fortes. Todos esses filmes que eu falei, eles estão disponíveis no YouTube. Se ficarem curiosos para ver, vão ver que é bem bacana. E vamos fazer um quiz aqui rapidinho. O filme Metrópolis, de Fritz Lang, 1926, além de ser um grande marco do cinema expressionista, é considerado um dos precursores de qual gênero do cinema? Alternativa A, ficção científica. Alternativa B, ação. Alternativa C, terror psicológico. Vamos lá, gente? Então, gente, o Metrópolis foi inspiração de qual gênero do cinema? Ficção científica, alternativa A, a resposta certa. Vamos exercitar um último exercício para fechar a aula. Dos filmes abordados nessa aula sobre cinema expressionista, qual você achou o mais interessante? Com suas palavras, diga do que trata esse filme. Você consegue associar um desses filmes com um filme novo? Explique por que você acha essa relação. Vamos lá, gente?
Então, gente, dá para imaginar muitos filmes se inspiraram no cinema expressionista, abertamente eles falam que foi inspirado nesses filmes antigos. Mesmo esses filmes tendo uma atmosfera meio pessimista, que era a ideia do cinema mesmo. E muitos desses atores, como Fritz Lang também, ele foi para os Estados Unidos e trabalhou no cinema de Hollywood também. Então, só para a gente fazer uma revisãozinha do que a gente aprendeu hoje. Uma introdução sobre a história da fotografia e do cinema. Conceituamos o cinema expressionista, características e contexto histórico e os principais filmes e diretores. Pessoal, agradeço a todos. Achei uma aula bem bacana, tomara que vocês tenham gostado. Isso aí, gente. Até mais.